Quando pensamos nele, as nuvens já começam a dissipar. Quando entramos na casa do Senhor e lemos, ouvimos a leitura de sua palavra, já a bênção do Senhor se avizinha de nós, em seguida se apropria de nós e finalmente nos domina, porque o Senhor reina. Ao ler esta noite a palavra do Senhor devocionalmente, o pastor desta igreja usou com a igreja um dos mais belos salmos da Escritura Sagrada. Ele é tão forte que me fez esquecer o texto que tinha em mente e me fez lembrar apenas deste. Isto é, fez com que a minha atenção ficasse completamente voltada para a excelência desta palavra triunfante, vitoriosa, admirável, que é a primeira parte do Salmo, ou seja, o seu primeiro versículo. Volto a ele neste momento, em nome do Senhor. Diz a Escritura Sagrada, Salmo 97, verso 1. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, inclusive a do governador. Verso 1. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Se nós perguntarmos aos franceses quem reina, eles dirão que é o seu primeiro-ministro. Se nós perguntarmos aos japoneses quem reina, eles dirão que é o seu imperador. Talvez valha a pena lembrar, Hirohito. Se nós perguntarmos aos ingleses quem reina, certamente eles vão dizer que reina Elizabeth e governa Margaret Thatcher. Se nós perguntarmos aos americanos quem reina, eles vão dizer Reagan governa. Se nós perguntarmos aos brasileiros, eles dirão Sarney está no poder. E cada pessoa irá sempre dizer um nome, irá sempre dizer alguém. Mas se nós perguntarmos a Deus, esta noite, Deus, quem é mesmo que reina? Ele diz, eu já pus isto no meu livro santo e sagrado. O Senhor reina! Os homens que reinam enquanto vivem. E porque morrem, quando morrem, deixam de viver. Mas o Senhor reina para sempre, porque Ele vive sempre. O Senhor reina com todo o poder, o Senhor reina com toda a sabedoria, o Senhor reina com toda a glória, o Senhor reina com toda a força, o Senhor reina com toda a verdade, o Senhor reina com toda a autoridade, o Senhor reina com toda a energia, o Senhor reina com toda a vibração, o Senhor reinou ontem, o Senhor reina hoje, o Senhor reinará para sempre. Ele reina aqui, Ele reina ali, Ele reina ali, Ele reina além. O Senhor reina sobre a terra, e o Senhor reina acima da terra, o Senhor reina abaixo da terra, o Senhor reina sobre os que vivem e reina sobre os que morrem, o Senhor reina sobre os grandes e reina sobre os pequenos, o Senhor reina sobre os que são e reina sobre os que não são. O Senhor reinou ontem, quando reinavam os que já morreram, reina hoje quando reinam os que vivem, e reinará amanhã quando os que reinam não reinarem mais. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. O Senhor reina. Mas que declaração bonita essa da Escritura Sagrada. O Senhor reina. Pois não é que nós devíamos estar dizendo isto ao povo. O povo perdeu a esperança. Sabe por que o povo perdeu a esperança? Porque o povo sabe que os que reinam não reinam. O povo perdeu a esperança porque sabe que os que reinam vão deixar de reinar. O povo perdeu a esperança porque sabe que os que reinavam não reinavam mais. Ah, se o povo soubesse que o Senhor nunca deixa de reinar. Ah, se o povo soubesse que debaixo do reino do Senhor se esconde, se acomoda, se introduz uma atmosfera de felicidade, a única perfeita, a única viável, a legítima, a felicidade de pertencer a Deus e estar debaixo do seu reino. Mas como os ingleses diriam que é Thatcher, como os japoneses diriam que é Hirohito, e como os americanos diriam que é Reagan, então alguém perguntaria, bem, se em cada lugar reina um, onde é que o Senhor reina? Porque se aqui reina fulano e ali reina ciclano e mais ali reina beltrano, onde é que o Senhor reina? Então é bom esclarecer, ou pelo menos é bom lembrar. Queria lembrar esta noite ao povo de Deus que está aqui, que o Senhor reina em cima. O Senhor reina nos céus. Os homens que reinam, reinam embaixo. E eles são tão baixos quanto os baixos
que mais baixos estão aqui na terra. Mas o Senhor reina em cima. E aqueles que estão mais em cima não alcançam, porque Ele reina acima daqueles que estão em cima. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. O Senhor reina. Onde reina o Senhor reina nos céus. Trago-lhes uma boa notícia nesta noite. O céu não tem problemas econômicos. Quantos louvam ao Senhor por isso? Trago-lhes outra notícia boa esta noite. O céu não tem problemas políticos. Quantos se alegram e podem dizer amém? Trago-lhes outra notícia de última hora. O céu não precisa de fazer uma nova constituinte, porque o Senhor reina. Aleluia. Outra coisa que lhes digo, e esta é novíssima mesmo, e absolutamente real. O céu está em plena paz. Aleluia. E talvez seja interessante acrescentar uma que está chegando agora fresquinha. No céu não tem inflação. Mas que maravilha. Outra coisa que é bom lembrar, não há gatilho no céu. Que lindo. Nem para lá e nem para cá. O Senhor reina nos céus. Sabe por que é que Deus quer que a igreja vá para o céu? Não é somente para se livrar da terra, que isso já é uma maravilha. Mas é para conhecer uma coisa diferente. Uma coisa linda, uma coisa perfeita, uma coisa de harmonia, uma coisa estável, uma coisa sóbria, uma coisa pura, algo fundamentado na verdade, na justiça, no amor e na sabedoria. A vontade que a igreja tem de ir para o céu é administrada pelo Espírito Santo, porque o Senhor reina no céu e o céu goza de uma estabilidade perfeita e admirável. Graças a Deus que no céu não há santas casas sem misericórdia, como existem muitas aqui na terra. Graças a Deus que o céu não tem cemitérios, o céu não tem hospitais, e o céu não tem este problema de aidéticos, porque o céu é um lugar de santo, de justo, de puros, homens e mulheres resgatados pelo sangue do Cordeiro, que vão se misturar com os anjos, e vão se confundir com os arcanjos, e vão caminhar no meio dos querubins, e vão estar por entre os serafins. Só que os anjos e arcanjos adoram em pé. Os querubins e serafins adoram em pé. E nós seremos sentados. Que o Senhor reina. Onde reina o Senhor reina nos céus. Seria muito bom saber esta noite quais são as bases do reino de Deus no céu. Talvez descobrindo as bases do reino do Senhor nos céus, isso nos ajudaria a compreender por que existe tanta ausência de estabilidade nos reinos da terra. Alguém pode dizer, bem, naturalmente Deus reina com força. Não, Deus nunca usa a força no céu, porque só se usa a força quando não se tem poder. E só se usa a força até que se tenha poder. Foi o profeta Miqueias que disse, foi Deus que disse, e está escrito no livro do Deuteronômio, este Senhor te dá força para adquirir esse poder. E é o profeta Miqueias que fala que eu estou cheio da força do Senhor e também do seu poder. Primeiro vem a força e depois vem o poder. Os homens estão no estágio da força. Deus está na excelência do poder. A Bíblia diz no Salmo de número 62, o poder pertence a Deus. E se este poder pertence a Deus, por que Deus precisa de força? Quando Deus usa a força, é para os homens que não conhecem o poder. Mas quando Deus fala com a igreja, Ele nunca usa a força, Ele só usa o seu poder. Porque a igreja já entrou em uma nova área, que é a área do próprio reino de Deus, a caminho da eternidade que o Senhor tem prometido para nós. O Senhor reina. Onde é que Ele reina? Ele reina nos céus. E como é que o Senhor reina nos céus? Quem vai nos explicar isso é um apóstolo. É um apóstolo que foi o pior dos homens, segundo suas palavras, antes de ser crente, e tornou-se o melhor dos santos depois que recebeu a Jesus. Porque no reino de Deus tem padrões diferentes do reino dos homens. No reino dos homens se diz assim, os que forem melhor, estes serão convocados. Para o exército, os melhores. Para a marinha, os melhores. Para a aeronáutica, os melhores. E para a escola superior de guerra, os melhores entre os melhores. Para o reino de Deus, não. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Aqui tem um bêbado sério, traz depressa. Aqui tem um indivíduo que joga muito, vem aqui depressa. Aqui tem outro que é um miserável e terrível, traz depressa. Porque quanto mais se desce, tanto mais se sobe. Quando Cristo que desceu nos ajuda a subir, para que possamos estar com Ele, olhando para cima e esperando a vinda do seu reino, da sua plenitude. O Senhor reina. Então São Paulo disse, o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida.
Ele já disse o que não é, mas por favor, São Paulo, diga agora para nós o que o reino é. Ele disse, o reino de Deus tem 3 características. E é isso que nós vamos pôr mais uma vez na nossa mente esta noite. As 3 características do reino de Deus. Os 3 fundamentos do reino de Deus são, primeiro, justiça. Segundo, paz. E terceiro, alegria. Esses são os 3 fundamentos do reino de Deus. As 3 primeiras coisas que nós vamos encontrar no céu são exatamente estas, a justiça, a paz e a alegria. E alguém pode dizer, eu estava imaginando que quando eu chegasse ao céu, o primeiro que eu ia ver era Jesus. O irmão está dizendo que o primeiro que vai ver é a justiça. Mas o irmão não se lembra do que disse o profeta? Que o Senhor é nossa justiça. Ele próprio é a nossa justiça. Outro dia eu pensei que a primeira coisa que eu ia encontrar era o Senhor. O irmão está dizendo que é a paz. Mas Paulo não escreveu que Ele é a nossa paz. E alguém disse, eu pensei que era o Senhor, mas é a alegria. E porventura não é a alegria do Senhor a nossa força para subir e viver no clima de poder? Nós vamos conhecer o Jesus e quando chegarmos lá, nós vamos nos admirar muito. Quando nós começarmos a andar nas ruas que são todas elas calçadas de ouro, de cristal, pedras preciosíssimas. Quando nós começarmos a admirar os muros de jaspe reluzente, nós não vamos nos deleitar com o que é material, porque o que é material caminha para baixo, o que é espiritual se mantém solidamente em cima. Quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos descobrir que o reino de Deus se apoia, que o reino de Deus se fundamenta, que o reino de Deus se estrutura nesses 3 elementos: justiça, paz e alegria. Estas são as características fundamentais do reino de Deus. E toda igreja que cresce, e toda igreja que prospera, e toda igreja estável, ela sabe que dentro do arcabouço Deus está consubstanciando essas virtudes e essas experiências. Justiça. Nosso Deus é Deus que faz justiça. Se não fosse a justiça de Deus, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo, mas não pode salvar o mundo até que cumpra a sua justiça. Ele estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então alguém tem que morrer para que os perdidos sejam salvos, mas para que alguém morra pelos perdidos, este não pode ser perdido. Mas se alguém não é perdido e vai morrer, como pode morrer se não sendo perdido tem que ser Deus? Então Deus resolveu o problema. Aqui tem um aqui em cima que não é perdido, não se perderá, esse não pode se perder, então ele vai morrer, mas ele é Deus. E aí começa o processo da justiça do reino de Deus. Para Jesus morrer, ele tinha que nascer, mas Deus não nasce e nem morre. Então para nascer, ele teve que se encarnar. E isto é o processo da justiça de Deus. Ele deu seu próprio filho para morrer e garantir o nosso perdão e a nossa justificação. Agora, se a justiça de Deus fosse incompleta, Jesus teria morrido e teria nos abandonado. Eu já perdoei vocês, eu não quero mais saber de vocês. Adeus e nunca mais. Mas isso não é justiça. A justiça do reino de Deus fez com que, depois que subisse Jesus naquele maravilhoso feito da ascensão, ele mandasse o Espírito Santo. O Espírito Santo na terra significa o prolongamento da justiça de Deus. Para provar que Deus é justo, ele salva o perdido, mas não somente salva, ele acompanha o salvo até o dia em que ele vai subir. Agora essa é a justiça de Deus. Foi por sua justiça que ele mandou Lúcifer descer, certamente de cabeça para baixo. Mas assim como Lúcifer desceu de cabeça para baixo do céu pela justiça de Deus, pela justiça de Deus, a igreja sobe de cabeça para cima no dia do arrebatamento, porque isso também é a justiça de Deus. O reino de Deus é o reino de justiça. Agora, quando a justiça de Deus é executada no céu, há uma alegria muito grande. Como é que a justiça de Deus é executada no céu? Alguém está pensando, isso quer dizer que quando os anjos pecam, eles são punidos? Eu não estou falando de juízo, eu estou falando de justiça. Porque justiça é uma coisa e juízo é outra coisa. Juízo sempre fala de punição, justiça sempre fala de equilíbrio. Eu não estou falando da punição do juízo, eu estou falando do equilíbrio da justiça, porque o reino de Deus não é juízo, o reino de Deus é justiça, e a justiça promove o equilíbrio. É a própria Bíblia que diz, a justiça exalta as ações, ela equilibra as ações em cima, assim como a injustiça põe as ações no bojo da derrota, da derrocada social, moral, econômica e financeira. Então a justiça de Deus, ela é executada no céu, diariamente, a cada instante. Mas como é que Deus faz justiça no céu? Bem, Deus decretou um dia,
Aqui não entra pecado. E há um hino muito esperado que diz, no céu não entra pecado. Agora Deus nunca disse que no céu não entra pecador. Ele disse que não entra pecado. Então o que acontece? Ele salva o pecador, tira o seu pecado e manda escancarar as portas do céu. Entra todo mundo que quiser. É só aceitar o meu filho Jesus. E alguém diz, mas pecador vai entrar no céu? Não, senhor, pecador não. Vai entrar ex-pecador, vai entrar pecador redimido, vai entrar gente justificada, gente regenerada, gente santificada. E alguém pergunta, mas Deus, como é que tu vai trazer gente da terra para cá? É porque o meu reino é o reino de justiça. Então, na verdade, o Senhor reina. E porque Ele reina, Ele admite que nós chegamos lá. Agora, se Deus não tivesse um reino de estabilidade, se Deus não tivesse um reino de controle total, Ele não iria permitir que nós entrássemos lá. Se Deus fosse Deus desconfiado, Ele nunca abriria a porta do céu para nós, desconfiado. Eu sei lá, se essa gente vem aqui, depois vai fazer uma rebelião, vai querer fazer uma confusão total aqui, mas Deus está num profundo equilíbrio. Ele sabe que aqueles que são salvos estão dentro da sua justiça. A justiça de Deus é o primeiro fundamento do seu reino. Imagine que a justiça de Deus é uma coisa tão séria na obra de Deus, que quando Jesus veio a este mundo, Ele se considerou carente do batismo em água. E João e ele estão ali os dois. Um diz, eu me batizo. Eu disse, não, o senhor que me batiza. Não, você que me batiza. Ô João, acaba com isso, João. Eu tenho que ser batizado. Mas o senhor é o Messias. O Messias não tem que ser batizado. Não, João, momentinho. É porque o senhor reina. E ele reina na justiça. Você vai me batizar? Não é porque eu preciso. É para se cumprir a justiça de Deus. E quando Jesus foi batizado nas águas, agora o melhor dos homens não pode se recusar a ser batizado em águas, porque aquele que é justo, puro, santo, perfeito, imaculado, mais sublime que os céus, nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, nunca caiu, nunca desistiu, de nada que fosse bom, verdadeiro, justo e santo, ele aceitou ser batizado. Então nós vamos ser batizados atrás dele. E quando alguém pergunta a Jesus, como é que tu pregas a justiça na terra? Ele diz, eu prego a justiça na terra porque eu pratico a justiça no céu. Outro aspecto da justiça do reino de Deus. Quando Lúcifer ainda estava naquelas épocas antigas, aquilo é que é medieval mesmo, aquilo é que é antigo, ele decidiu então ir acima das alturas, eu vou dar um golpe e eu vou ficar acima dele. E aquele que desejou estar acima, e aquele que desejou sentar-se à direita do Pai, ele nunca teve este privilégio. E a justiça de Deus pô-lo de lá, sem direito a que jamais voltasse. Mas por essa mesma justiça, Deus preparou um lugar para os seus filhos morarem e estarem ao lado de seu Filho, Jesus Cristo. É pela justiça de Deus que operou em nossas vidas a reconciliação. Porque se Deus é justo, quando Ele perdoa mesmo. Se você perdoa aquele que lhe ofendeu, e você diz, eu lhe perdoo, mas você lá e eu aqui, isso não é justiça, isso é vingança. Ou quando mínimo, uma esperteza com medo de uma outra injustiça. Agora quando Deus diz, vocês estão perdoados e podem subir, isso é justiça verdadeira. Nós iremos ao céu como resultado do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Qual é o fundamento primeiro do reino de Deus lá em cima? É a justiça. Paulo diz, o segundo fundamento é a paz. Irmãos queridos, uma coisa que vai nos encantar muito no céu é a paz. Primeira coisa que eu lhes digo esta noite é que os senhores poderão procurar no céu por 200 milhões de anos. Os senhores nunca vão encontrar um anjo nervoso. Mas nunca mesmo. Anjo nervoso, isso não existe. O último que esteve nervoso já faz muito tempo. Foi quando Jesus esteve ajoelhado lá no Getsemane, que ele estava naquele momento de grande angústia. Pai, se é possível, então passa de mim este cálice. Essa foi a última vez que os anjos ficaram nervosos. Porque eles estavam fazendo aqui. Ai, e agora? Se ele desistir, ninguém vai ser salvo. Ai, e agora? Como vai ser? E Deus chama de você, desça lá rapidamente e conforte meu filho. Um desceu e acabou. Nunca mais você ouviu falar em anjo nervoso. Quando você chegar no céu, você não vai encontrar anjos nervosos. Quando você chegar no céu, você não vai encontrar anjos nervosos. Há um clima de paz perfeita. Lá não existem esses problemas que nós temos aqui. Eu quero lhe convidar esta noite para que você mantenha viva e acesa a chama da sua esperança, porque o céu é um lugar de paz. Paz perfeita. Paz absoluta. Ele é a nossa paz. Por que existe paz lá em cima? Porque não existem problemas. A falta de paz que existe hoje é por causa dos problemas que existem sem solução. No céu não existe problemas. A outra razão porque não existe paz na terra é por causa do ódio que existe entre irmãos, por causa da insatisfação, dos conflitos que existem entre famílias, entre irmãos, entre sociedades, entre governos, entre raças, entre nações. Lá não existe isso. A paz perfeita do Senhor está governando o céu. Vai ser tão lindo. Você não tem vontade de subir ao céu? Você não tem uma vontade de chegar lá em
cima e olhar essa paz maravilhosa e santa que existe lá em cima, paz provida pela presença de nosso Deus. A terceira característica do céu, ou seja, do reino de Deus, é alegria. Paulo disse justiça, paz e alegria. Alegria. O que está faltando mais no mundo hoje é alegria. Quando se fala em alegria, nós não estamos pensando em carnaval. Quando se fala em alegria, nós não estamos pensando em gargalhada. Quando se fala em carnaval, nós não estamos pensando em humorismo. Quando se fala em alegria, nós estamos pensando em humorismo. Quando se fala em alegria, nós não estamos pensando em provocações de gracejos. Quando falamos de alegria, estamos falando no estado de espírito que faz com que a pessoa se sinta tão feliz, como se de maneira nenhuma houvesse qualquer possibilidade de quebra daquela felicidade dentro de seu coração. É isto que caracteriza o céu. Alegria. Nós vamos para um lugar alegre. Neste mundo tão cheio de desespero, quando a fé está sendo bombardeada, quando a esperança está sendo bloqueada, eu estou trazendo para a igreja nesta noite uma mensagem muito simples, mas que está fazendo com que cada um de nós tenha o maior desejo de ir para o céu, porque lá existe justiça, porque lá existe alegria e porque lá existe paz. Agora, quem é que promove a justiça no céu? Quem é que promove a alegria no céu? E quem é que promove a paz no céu? São Paulo diz, o reino de Deus é tudo isso, mas é tudo isso no Espírito Santo. É o Espírito Santo que administra a justiça de Deus, é o Espírito Santo que administra a paz de Deus, e é o Espírito Santo que administra a alegria de Deus. Onde reina o Senhor? Essa é a grande pergunta desta noite. Ela tem 3 respostas. Primeira, o Senhor reina nos céus. Quantos estão convictos de que o Senhor reina nos céus? Quantos têm certeza de que não existe nenhuma comissão fazendo constituição do céu? Quantos têm certeza disso? Podem dizer amém? Quantos têm convicção profunda de que não existe nenhum grupo de anjos pedindo diretas já lá no céu? Quantos sabem que não existe isso? Aleluia! Quantos sabem que o governo de Deus é legítimo? Podem dizer amém? Quantos sabem que o governo de Deus é perfeito? Podem dizer amém? Então aqui está o que Deus está dizendo a um país em problemas. Aqui está uma mensagem de Deus para um país em problemas. Muitas vezes nós pregadores somos acusados de esquecer as circunstâncias que nos rodeiam. Muitas vezes nós pregadores somos acusados de ser muito espirituais, muito metafísicos, muito transcendentais. Estamos vivendo nas nuvens e não estamos dizendo, não, Senhor, eu estou pregando esta noite a respeito de um país onde não há inflação. E nós vamos morar lá, em nome de Jesus. Aleluia. E a moeda não muda lá. A moeda não precisa mudar. Absolutamente. Sabe por quê? Porque lá só se usa moeda para entrar. É um pequeno ticket que se usa para entrar. Depois que você entra, tudo é seu. E você não tem que comprar e nem vender. A moeda que se usa para entrar lá é o sangue de Jesus. Entrou com ela, fica logo na porta e começa a deleitar-se e glorificar o Senhor e exaltar na soberana presença do Senhor. No céu não há comércio, graças a Deus, porque não havendo comércio, também não existe imposto. Não havendo imposto, também não existe escola. Não havendo escola, ninguém precisa aprender. Ninguém precisa aprender, ou é porque vai viver a vida toda ignorante, ou é porque já sabe tudo. Não é porque vive ignorante, é porque olhando para Jesus, sabe todas as coisas, porque a presença dele iluminará e nos dará sabedoria, inteligência e conhecimento. O Senhor não precisa ensinar a ninguém no céu. No céu não tem escola. Você pode procurar na Bíblia. No céu não tem escola, não tem faculdade, não tem vestibular, não tem primeiro grau, não tem segundo grau. No céu não tem diploma, no céu não tem nada disso. O céu só tem sabedoria perfeita. Olhou para Jesus, já sabe o que ele quer, e ele já disse a você o que é preciso, e você sabe todas as coisas. Se você tiver algum tipo de fome, a palavra fome no céu não tem o sentido de fome na terra. Fome é vontade de comer. O que nós sentimos no céu, o que nós sentiremos, não será vontade de comer. Será apenas um desejo de ser alimentado. É muito diferente. Vontade de comer é estômago vazio. E você está notando que até o peso está misteriosamente diminuindo. Isso é vontade de comer. É vontade de trazer alguma coisa concreta, plausível e pôr ali dentro para fazer volume. No céu não existirá vontade de comer. Existirá desejo de ser alimentado. E pela Bíblia, lá por Apocalipse 21, esse desejo de ser alimentado será resolvido. Porque tem umas folhinhas lá, vai ter umas folhas lá numa árvore, você chegou e vai pegar uma folhinha daquela, aquilo será para a saúde e para o alimento das nações. Aquela árvore está no meio do jardim. Ora, Jesus disse, eu estou no meio de vós. E como ele é quem está no meio, não é outra senão ele próprio, aquela árvore, e aquelas folhas não são outra coisa senão as palavras que ele disser. Então quando o serafim chega e diz, Santo, 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 e Jesus olha para ele, eu abençoo vocês, aquilo é alimento por 200
milhões de anos, e eles vão por lá, e vão louvar a Deus, e vão servir o Senhor, e vão andar por esse universo todo. Daqui a pouco, sabe, vamos alimentar-nos um pouco mais, vamos. Fome, ninguém terá. Apetite, ninguém terá. Nesse sentido, voraz de comer. Eu tenho que comer, eu tenho que comer. Almocei, agora vou jantar. Não, nós teremos o prazer de ser alimentados no Espírito. Por que no Espírito? Espírito não come. Mas quem foi que disse que não come? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor reina. Mas onde reina? Em primeiro lugar, o Senhor reina nos céus. Só? Não, Senhor. Se o Senhor reinasse nos céus, seria bom. Apenas nos céus, seria bom. Seria muito, mas não seria tudo. Se o Senhor somente reinasse nos céus, qual seria a nossa esperança? Em segundo lugar, o Senhor reina na Bíblia. Se os senhores tirarem o Senhor da Bíblia, ela não tem mais trono. E não havendo trono, não haverá rei. Se tirarmos o Senhor da Bíblia, não há soberania neste livro. A glória da Bíblia é o Senhor e é rei nela. Este livro nos aponta de uma ponta a outra extremidade o reino, o poder e a glória de nosso Deus e de seu Filho Jesus. A majestade da Bíblia é a majestade do Cordeiro. A doçura da Bíblia é a doçura de Jesus. A verdade da Bíblia é a verdade do cinto de Jesus. Tudo que a Bíblia é. E a razão por que ela persiste é em função de ela ser uma irmã gêmea e inseparável de nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você conseguir separar o espírito da alma, você vai conseguir separar naturalmente Jesus da Bíblia. Mas como diz a Bíblia, que só a Bíblia consegue chegar à divisão da alma e do espírito, só ela própria consegue chegar à divisão dela própria e o próprio Jesus. Porque quando eu leio em Apocalipse, Jesus é a palavra de Deus. Quando eu leio em Efésios, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu leio nos Salmos, a palavra cura. Quando eu leio em Mateus, Jesus cura. Quando eu leio em Mateus, Jesus é eterno. Quando eu leio no mesmo Mateus, a palavra é eterna. O que Jesus é, a Bíblia é. Por quê? Porque Jesus reina na Bíblia e a Bíblia reina em Jesus. O Senhor reina, Ele reina na Bíblia. Toda esta alegria que emana da Bíblia é a alegria que vem do céu. Os senhores sabem que existe o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Existe aqui no Brasil. Em Brasília existe o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E se você comprar 1 quilograma de açúcar e acontecer, talvez seja muito difícil de lhe dar em 900 gramas, será mais fácil 800. Então o que acontece? Você desconfiado de que aquele peso não é legítimo, de que aquele peso não é correto, você pode reclamar ao Instituto Nacional. E se aquela balança não estiver verdadeira, então terá que ser processado e multado o cidadão que usa aquela balança, porque toda balança que existe no Brasil tem um peso padrão que deve conferir com o peso original que está em Brasília, no Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Neste sentido, quando você compra 1 quilograma de açúcar, você está comprando 1 quilograma de açúcar segundo o peso da balança que está lá em Brasília. A mesma coisa em um sentido espiritual é com a Bíblia. Quando eu leio essa Bíblia, eu creio nela como verdade. Não é porque ela é de papel, não é porque ela está em língua portuguesa, é porque existe o Instituto Celestial de Pesos e Medidas, onde está esta palavra viva e eterna. E quando eu leio aqui, confere com o peso de lá. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E o serão fica, afinal, a Bíblia está em cima ou está embaixo? Aí em Salmo 19 está em cima, aqui está embaixo. Ela está em cima ao mesmo tempo que está embaixo. Ela está embaixo ao mesmo tempo que está em cima, porque ela é transcendental. O Cristo que agora mesmo está à direita do trono de Deus, não é verdade que ele circula em nosso meio pelo Espírito Santo e nos dá poder e alegria? Quantos o sentem aqui esta noite? O Senhor reina. Mas onde é que o Senhor reina? O Senhor reina na Bíblia. Se você tirar Jesus da Bíblia, aquele arco-íris não tem nenhum valor. Se você tirar Jesus do Gênesis, aquela escada de Jacó perdeu completamente seu sentido. Se você tirar Jesus do Êxodo, para que serve aquele cordeiro pascual? Se você tirar Jesus do Levítico, espere aquele sacrifício. Não acho graça nisso. Se você tirar Jesus de Números, e por que o povo saiu do Egito e era para Canaã? Se você tirar Jesus do Deuteronômio, e que profeta vai ser aquele que Moisés anunciou? Se você tirar Jesus de Josué, e quem é mesmo aquele cidadão que veio e apresentou-se a Josué como capitão dos exércitos do Senhor? Se
Se você tirar Jesus de juiz, e quem é esse juiz verdadeiro? Que julga com justiça, como diz Jeremias 23. Se você tirar Jesus de Ruth, e quem é o nosso verdadeiro redentor? Se você tirar Jesus de Samuel, e quem é aquele rei que vai reinar com justiça? Se você tirar Jesus dos reis, e qual é o futuro Davi? De quem o Senhor se agradará para todo sempre? E se você tirar Jesus das crônicas, e Salomão, o filho de Davi, está representando quem? Se você tirar Jesus de Esdras, e quem é que vai construir o altar? Se você tirar Jesus de Neemias, e quem é que vai oficiar o movimento de inauguração da nova cidade e do novo templo? Se você tirar Jesus de Esther, quem é que vai libertar os judeus? Se você tirar Jesus de Jó, e quem é a redenção de Jacó, a redenção de Jó, e quem é a esperança que tira o pecado do mundo? Você não pode tirar Jesus da Bíblia. Você quer um pouco mais? Tire Jesus de Cantares de Salomão. E quem é o amado da minha alma? Tire Jesus de Isaías. E quem é que vai nascer de uma virgem? Tire Jesus de Jeremias. E quem é o rei que vai reinar? Tire Jesus de Lamentações de Jeremias. E quem é aquele que a gente passa e fica sentindo a dor que ele está sentindo na cruz? Quem é ele? Se você tirar Jesus de Ezequiel, quem é que manda soprar sobre o Espírito? Se você tirar Jesus de Daniel, e quem é aquele príncipe que vai vir para esbagaçar tudo aqui na terra? Se você tirar Jesus de Oséias, e quem é aquele que sustenta o seu povo como orvalho? Se você tirar Jesus de Joel, e quem é que vai batizar com o Espírito Santo? Se você tirar Jesus de Amós, e quem é o nosso descanso? Oh, aleluia! Você não pode tirar Jesus da Bíblia! Você não pode! Por quê? Porque o Senhor reina! O Senhor reina! O Senhor reina! Naturalmente o tempo não nos permite caminhar pela palavra toda. Não permite. Mas deixa eu perguntar lá para Malaquias. Se você tirar Jesus de Malaquias, vai ser uma escuridão total. Não tem mais sol da justiça. Se você tirar Jesus de Mateus, e o leão, por onde foi se esconder? Se você tirar Jesus de Marcos, e o servo, onde é que está? Se você tirar Jesus de Lucas, o filho do homem. Se você tirar Jesus de João, e onde está o Cordeiro de Deus? Se você tirar Jesus de Atos, quem foi que subiu para o céu? Se você tirar Jesus de Romanos, quem é que justifica agora pela fé? Se você tirar Jesus de Coríntios, e quem é que é a nossa redenção? Se você tirar Jesus de Gálatas, e quem é que nos arrancou da lei e nos pôs na graça? Se você tirar Jesus de Efésios, e quem agora é que nos mostra riqueza da graça e depois riqueza da glória? Se você tirar a Jesus de Filipenses, e quem é que vai suprir as nossas necessidades? E se você tirar Jesus de Colossenses, e quem é a plenitude da divindade, meu Deus? Se você tirar Jesus de Tessalonicenses, e quem é que vai vir quando a trombeta soar? Se você tirar Jesus de Timóteo, e quem é a esperança nossa? Se você tirar Jesus de Tito, e quem é a graça de Deus que se manifesta? Se você tirar Jesus de Filemão, quem é que vai pagar a conta do pobrezinho? Se você tirar Jesus de Hebreus, e quem é o sacerdote verdadeiro? Se você tirar Jesus de Tiago, e como é que nós vamos orar aqui agora para que o povo seja curado da sua enfermidade? Se você tirar Jesus de Pedro, a quem é que nós amamos por fé? Se você tirar Jesus de 1 João, e quem é que é o Cristo? Se você tirar da 2 João, e quem é que está alimentando a vida espiritual daquele presbítero? Se você tirar de 3 João, quem é que vai destruir as heresias? Se você tirar Jesus de Judas, quem é que vai vir com miríades de seus santos? E se você tirar do Apocalipse, quem é que fica no trono? Aleluia! O Senhor reina! O Senhor reina! O Senhor reina! O Senhor reina! Oh, aleluia! 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 O Senhor reina! O Senhor reina! O Senhor reina esta noite pela Bíblia! Palavra de vida, palavra de fé, palavra de unção, palavra de poder! O Senhor reina esta noite! Ele reina e te abençoa, Ele reina e te justifica, Ele reina e te purifica, Ele reina e te sustenta, Ele reina e te agracia. Pastores, o Senhor reina! Oh, aleluia! Coral, o Senhor reina! Músicos, o Senhor reina! Reina no céu, reina na Bíblia. Satanás, tu és um perdido. Jesus, tu és um rei. O Senhor reina. Sinta a força de Deus esta noite na sua vida. Sinta o som de Deus esta noite na sua vida. O Senhor reina. O Senhor reina. Reinou no passado, reina no presente, reinará no futuro. Reina no tempo e reina na eternidade. Oh, aleluia. Maior que Abel, maior que Abraão, maior que Jacó. Maior que José, maior que Pedro, maior que Paulo. Maior que Jeremias, maior que Isaías. Maior que Daniel, maior que Ezequiel. Maior que Paulo, maior que Maria. Maior que a terra, maior que a lua. Maior que o sol, maior que Vênus. Maior que todos os planetas deste mundo. Maior que o céu. Maior que a eternidade. Porque dele ele é Pai. Jesus, o Senhor reina. O Senhor reina.
O Senhor reina! O Senhor reina! O Senhor reina para todo sempre! Oh, aleluia! Glorifica ao Senhor! 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 O Senhor reina! O Senhor reina! Aleluia! Nunca se assistirá o funeral do Senhor, porque Ele reina para todo sempre. Em Salmo 97, o Senhor reina. Em Apocalipse 19, aleluia, porque o Senhor Todo-Poderoso reina. Ele continua reinando. Daqui a 1 milhão de anos, se Deus permitir que haja uma pregação lá no céu, o tema será este: o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Daqui a 10 bilhões de anos, quando este coral se juntar a outro coral e for cantar, o tema será: o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Se um dia Deus decidir ter uma audiência individual com cada um de nós, e a gente for falar com Ele, diz: Jeová, eu estou tão acanhado, eu não sei nem o que é que eu vou dizer para o Senhor. Vamos fazer o seguinte: eu não digo nada, me diga alguma coisa. E a única coisa talvez que Ele diga, porque resolve tudo, meu filho: eu reino. Eu reino. Eu reino. Xerabacanturiandalaramaga. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina tanto que nunca ninguém o chamou de defunto. Defunto Jesus. Numa sabedoria tremenda, morreu na sexta-feira. Isso é que é sabedoria. Morreu na sexta. Sábado, cartório fechado. Domingo, cartório fechado. Alguém que foi ao cartório segunda-feira para registrar o óbito dele. Que óbito? O homem já está vivo de novo. Aleluia. 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 O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina hoje. Aleluia. Reina mesmo, não reina? Reina sim. Reagan governa. O Senhor reina. A Rainha Elizabeth preside audiências. O Senhor reina. Aleluia. 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 Onde reina o Senhor? Primeiro, o Senhor reina no céu. Segundo, o Senhor reina na Bíblia. Terceiro, e aqui termino, o Senhor reina na igreja. Jesus é meu Rei glorioso. Nas eleições o povo fica atormentado. Esses crentes são os idiotas. Esses crentes são os insensíveis. Esses crentes são os duros de coração. Repare, todo mundo aqui aflito, movimentado, apaixonado pelos partidos políticos. Como é vocês? Não. Mas por que você não tem coração? Temos. E por que você não se mete nessas campanhas? Porque nós temos um rei. Nós temos um rei. As votações são de menor classe, são de menor importância. Nós temos um rei. Quem é que está governando a igreja por quase 2000 anos? O Rei Jesus. E um dia ele disse: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero terminar esta noite dizendo-lhes: o Rei Jesus tem muitos opositores, mas ele não tem ninguém ao nível combateram contra ele. Ao nível, não tem ninguém. O mais forte dos seus inimigos não é um rei. Eu não tenho encontrado na Bíblia em nenhum lugar que Satanás seja um rei. Graças a Deus por isto. Ele tinha um império, foi destroçado, foi uma confusão tão abençoada que Deus fez no império dele. Ele não é um rei. O melhor que Jesus podia dizer dele, disse: o príncipe deste mundo. E em seguida disse: já está julgado. O príncipe está julgado. Agora o rei está no trono. Você nunca viu o rei? Alguns dizem: ah, que pena, eu tenho que ir lá em Petrópolis para ver a coroa do rei. É melhor ver o rei da coroa do que mesmo a coroa do rei. Agora nós vamos ver o rei. A Bíblia tem uma promessa para nós, e eu vou lhe deixar essa promessa hoje. Então verão o rei na sua formosura. Qualquer dia nós veremos o rei. E não vai ser o do Japão. Não. Não vai ser o da Dinamarca. Não. Não vai ser um rei que morre. Não vai ser um rei que peca. Não vai ser o rei que pode receber um golpe. Vai ser o rei de cima. O rei da glória. O rei do céu. O rei da Bíblia. O rei da igreja. O nosso rei. Quando nós vamos ver o rei? E aqui termino dando-lhes uma boa notícia. Vamos dar esta notícia cantando. O rei está voltando. O rei está voltando.